Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, também com a sua família, e algo que eu nunca faço com você que nos assiste online. Eu acho que eu nunca saudei as pessoas online. Como para tudo tem uma primeira vez, seja muito bem-vindo o dia que você quiser conhecer aqui, viu? É estranho, né? Falar para a câmera. Abre comigo em Josué, no capítulo 4. Nós iremos ler todo o capítulo 4, assim como lemos todo o capítulo 3 na semana passada, e nós poderemos finalmente terminar de atravessar o Jordão. Nós começamos a atravessar o Jordão semana passada, terminaremos hoje. E eu digo nós porque uma das coisas que eu sempre peço para vocês é que quando a gente lê uma narrativa, quando a gente lê uma história bíblica, o que nós esperamos é que nós nos transportemos para essa história. Eu espero que você seja capaz de visualizar uma grande muralha de água aberta de um lado e o povo passando num mais ou menos um espaço de 50 metros. O povo passando em pé enxuto, com uma muralha enorme de água e mais ou menos 20 quilômetros de terra seca para baixo. Acho que na novela da Record não foi bem desse jeito. Mas a novela, nesse ponto, estava equivocada. Eu procurei a imagem da novela, e a novela mostrou o Rio Jordão levemente maior do que ele é. Ao invés de 50 metros, talvez tinha uns 4 quilômetros. Não foi. Eram 50 metros. Mas, como a gente viu, não dava para o povo passar. Porque, embora sejam 50 metros, são também 30 metros de profundidade. Do nada. Então, não dá para passar. Só nadando. Mas o que você faz com idosos, crianças, gado? Não dá para passar. Então o povo precisava de uma intervenção milagrosa e nós vimos que Deus interviu milagrosamente. Deus simplesmente parou a correnteza do Jordão e aquele povo passou. Josué capítulo 4, dando continuidade à nossa série. Qual que é o nome da série? Nós já fomos mais ou menos 6 mensagens. A conquista. Nós estamos juntamente com Josué e o povo conquistando a terra prometida. Passo a passo. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número da tribo dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras do meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar.
e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração? Pai querido, mais uma vez fala ao nosso coração, como foi profundamente falado por meio da ceia. Nós percebemos, sentimos e nos apropriamos da presença de Cristo Jesus quando participamos dos louvores e da ceia. Mas agora pedimos que seja pregado aos nossos ouvidos a palavra de Cristo Jesus e sejamos também fortalecidos por ela, desafiados por ela. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Existe uma banda brasileira que eu confesso que eu não sei se ela ainda canta ou se ela ainda faz algum tipo de show. Tem algumas coisas que são meio antigas e eu me sinto às vezes meio antigo quando eu lembro delas. Mas a banda se chama Cidade Negra. Ainda canta? Tem show do Cidade Negra ainda? Eu nem sei. Mas uma das músicas famosas do Cidade Negra é uma música que, inclusive, recentemente esteve bombando no Instagram, há algum tempo atrás, com as suas trends. E aí, a música diz o seguinte: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, percorrer milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei, os mais belos montes escalei, nas noites escuras de frio chorei. É interessante você perceber uma coisa. A maior parte das pessoas que te rodeiam no presente não são pessoas, pelo menos isso da minha perspectiva, não são pessoas que estão a longas datas ao redor de você. Todo mundo tem amigos de infância, de adolescência, pessoas que estão há muito tempo, mas os nossos círculos de amizade, eles vão mudando ao longo do tempo. As pessoas mudam de cidade, você encaixa um novo amigo na sua roda. Nós que vivemos aqui na igreja, você que, por exemplo, participa aqui do Novo Mundo desde julho, quando a gente começou, talvez vocês não são as mesmas pessoas que sentaram no primeiro culto aqui, de tanta gente que roda, de tanta gente que passa. Nós não estamos estáticos com as pessoas que nos rodeiam, elas trocam. Tem gente que ora está mais perto de nós, ora está mais distante de nós. Tem gente que se aproxima e fica muito íntimo, e depois, por causa de diversas situações, trabalho ou o que seja, a pessoa dá aquela afastada. Mas sabe o que acontece quando você tem pessoas assim rodando ou orbitando ao redor de você? Elas não conhecem as suas histórias. As pessoas não conhecem todas as suas histórias. Elas conhecem o seu presente. Elas conhecem aquilo que foi construído a partir do momento em que elas chegaram na sua vida. Isso é verdade para você, com suas amizades, isso é verdade aqui para a igreja. Quem aqui, deixa eu passar o olho para eu ver se isso é verdade. Apenas a Andressa. Tirando a Andressa, nenhum de vocês aqui é capaz de dizer como foi a Ebenezer no início da pandemia. Nenhum. E olha que tem 40 pessoas aqui, Erlei. 48? 48 pessoas, e só uma pode dizer o que aconteceu em março. Ah, Sara, minha esposa, não estou vendo aqui. Somente 2 de 48 pessoas podem dizer o que aconteceu em março de 2020 na nossa igreja. Não é engraçado isso? Parte de vocês não sabe o que foi fazer um culto online com 5 ou 6 pessoas, dentre as quais a Andressa e a Sara eram uma delas. Oi? Quem que é o outro? Ah, sim, é verdade. Eu me incluo na conta. Vamos contar o Paulo para deixar 4 pessoas?
E esquece a matemática daqui para frente, que ela não funcionou, né? Mas vocês perceberam que a maioria não sabe. O Fiuza não. Fiuza veio depois. Fiuza esperou passar a pandemia para chegar. Pereira chegou no finalzinho, quando a gente já estava fazendo culto online. Eu precisei de ajuda para fazer o culto online, aí ele chamou o Thales, e assim começou uma roda que está gerando até hoje. Vocês não conhecem a história da Ebenezer como um todo, não é? Você só conhece aquilo que eu conto. Eu não conheço a história. Sabe quantos anos de história tem a Igreja Presbiteriana Ebenezer? 34. Eu não tenho nem isso de vida. Ninguém sabe como é que foi quando o Edilson foi pastor, nem você, e ele sendo seu tio. Percebe como que nós não conhecemos tanto a história de quem está do nosso lado. Mas nós temos artifícios para que essa história seja contada. Artifícios visuais, memoriais. E nós usamos esses artifícios para que essas histórias sejam contadas. Eu, por exemplo, uma parte da história da Ebenezer, ela pode ser contada no meu corpo, porque eu tenho uma cicatriz no braço. E essa cicatriz no braço, ela foi adquirida quando lá na Ebenezer, lá no Tocantins ainda, tinha um aquário de bateria, e nós fomos desmontar o aquário. Eu, que nunca fiz isso na minha vida, o vidro explodiu em cima de mim, deixou 2 cicatrizes no meu braço. Se você olhar, você vai perguntar o seguinte: o que é essa cicatriz? E isso vai me fazer lembrar, e te fazer lembrar de como era a Ebenezer. Eu vou poder te contar como que ela funcionava, o que era e por que nós decidimos fazer isso. Existe uma história por trás dessa cicatriz. Existe uma história por trás das fotos que você tem na sua casa, e que às vezes as pessoas olham e falam: onde é que você estava aqui? Você estava com quem? Qual que é a história dessa foto? Ficou um memorial ali. Mas não é um memorial só para os outros. Isso às vezes é um memorial para nós. Eu, por exemplo, de vez em quando eu olho a igreja assim, e para me lembrar de como era quando eu cheguei, eu olho para onde? Para a minha cicatriz. Ela me lembra de como era a igreja quando eu cheguei aqui. Eu olho para essa cicatriz. Eu olho para fotos que eu estou presente e fotos que eu não estava presente. Às vezes você olha para aquela foto e você fala: o que eu tinha aqui que eu não tenho hoje? Será que eu estou trabalhando demais e eu preciso reduzir minha carga horária para poder fazer essa viagem de novo? Por que eu era tão magro nessa foto? Essa é a pergunta clássica, não é? Porque eu acho que eu nunca vi alguém tirar uma foto antes e depois o depois ser magro. Isso não existe. Por que eu era magro? O que eu preciso fazer para voltar a ser o que eu era? Não é? Nós nos moldamos, às vezes, e tomamos decisões baseados nos nossos memoriais. Tudo isso que eu falei é porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Deus estabeleceu um memorial para que um feito nunca fosse esquecido, para que ficasse de uma vez por todas marcado na história de Israel, que Deus colocou uma mão poderosa e que ninguém ouse esquecer dessa história. E ali eles tinham um memorial físico, visível, 12 pedras empilhadas, para que ninguém esquecesse quem é o Deus daquele povo. E para que todo mundo passasse, ninguém duvidasse de quem é o Deus daquele povo. Porque até quem não atravessou o Rio Jordão ia ouvir falar dessa história. Quando a gente olha para essa história, embora a gente tenha lido 24 versículos, que é uma narrativa muito extensa, essa narrativa não é tão cheia de detalhes e eu acho que não vale a pena nós ficarmos procurando os detalhes dela. Eu queria que você lesse comigo os versos 6 e 7, depois 21 a 24, que é exatamente o ponto central, o coração do texto, aquilo que Josué quer que todos nós saibamos acerca dele. Versículos 6 e 7 diz assim: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Verso 21 até o 24. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado.
Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Nós terminamos o capítulo 3 de Josué na semana passada, presbítero Ricardo pregando aqui, atravessando o Rio Jordão. Deus abre o Rio Jordão. Se você estava aqui semana passada, você vai se lembrar, inclusive, do momento icônico em que o Ricardo decide cantar Cassiane de púlpito. Isso vai ficar marcado para sempre na vida de quem esteve aqui. Mas enquanto ele cantava Cassiane aqui no púlpito, quando estiver frente ao mar, Deus paralisou o rio, abriu uma grande muralha, e aí o povo começa a atravessar. O que significa esse Rio Jordão? O que essa história tem para nós? A nossa série se chama A Conquista, e tendo em vista que muitos não lembraram o nome da série, vale a pena lembrar o que é essa conquista para nós. Muitas pessoas olham para o texto de Josué e acreditam que a conquista diz respeito à conquista de um novo céu e de uma nova terra, do céu que Jesus tem para nós. Mas não é exatamente isso que está simbolizado aqui, porque isso Cristo conquistou para nós. Isso pode até ser, de certa forma, representado, mas o que de fato está representado são as conquistas que nós temos aqui nessa vida daquilo que Cristo, uma vez tendo conquistado para nós na cruz, agora Ele nos ordena a batalhar dia após dia para tomarmos posse. No mais pentecostal que você puder imaginar dessa expressão, nós precisamos tomar posse das bênçãos que Cristo preparou para nós. Por exemplo, Deus preparou para nós que nós vivêssemos do nosso trabalho em paz, e descansássemos, e comêssemos dele, e vivêssemos uma vida tranquila. Quando nós estamos atarefados demais, sobrecarregados demais, nós não tomamos posse da promessa de Deus. Deus prometeu que nós teríamos um lar harmonioso, frutífero. Às vezes o nosso coração não permite isso. Às vezes nosso coração endurecido não deixa que o nosso marido ou a nossa esposa tenha um lar harmonioso. Às vezes os nossos filhos endurecidos atrapalham a harmonia do lar. É um Jordão que precisamos atravessar para poder tomar posse de um lar harmonioso. Cristo prometeu que nós teríamos paz e alegria abundante. É preciso tomar posse de uma paz, de uma alegria abundante. E o Jordão é justamente algo que se interpõe a essa conquista. Um obstáculo intransponível. Por que eu não consigo tomar posse daquilo que Deus tem para mim? Eis um Jordão na sua frente. E o Jordão, normalmente ele não pode ser atravessado a nado. A correnteza é forte demais. Normalmente você não tem estrutura para construir uma ponte ou um barco. O Jordão não dá para atravessar. Essa é a verdade sobre ele. Você precisa, assim como eu preciso, de uma intervenção divina para passar por esse Jordão. Só Cristo pode fazer isso. Esse é o Rio Jordão que se interpõe entre nós e as conquistas que Deus tem para nós. Às vezes são pessoas, às vezes somos nós mesmos, às vezes são coisas, ídolos, coisas que se interpõem entre nós e as promessas de Deus. São os nossos Jordões que precisam ser atravessados. E aí o povo agora termina de atravessar, e depois de atravessado o Rio Jordão, os sacerdotes eles ficam parados ainda no meio do rio, segurando a arca. Enquanto eles estão ali, as águas estão paradas. Tanto que a gente leu no texto que assim que eles pisaram na margem, a água já veio com tudo, né? Porque o que mantinha aquelas águas paradas era a presença de Deus, poder de Deus. Só que existia ali agora uma ordem da parte de Josué. Pega 12 pedras, uma de cada tribo, ninguém fica de fora, ninguém fica para trás. Não vai ter 11 pedras, são 12 pedras, para que vocês construam um memorial, para que ninguém esqueça daquilo que Deus fez. E aí você pode pensar o seguinte, mas como é que eles iam esquecer? Como é que alguém esquecer que a água parou e eles atravessaram? Primeiro, se você conhece o ser humano, dá para esquecer. Porque nós somos terríveis. A gente esquece de coisas que são estrondosas.
nunca duvide da capacidade humana de esquecer uma benfeitoria feita por Deus. Uma graça de Deus. Mas mesmo que não desse para esquecer, para eles, os filhos deles talvez atravessaram muito pequenos. Talvez eles ainda não entenderam o que estava acontecendo ali. A memória deles seria vaga. Os netos só ouviram falar do Jordão. Mas para que essa história fosse passada de geração em geração, Deus coloca um memorial. Ninguém vai esquecer. E esse memorial, ele instiga também. Os filhos passam e perguntam, o que está acontecendo aí? Que negócio é esse? Oportunidade para que a história seja contada. Quando a gente olha para essa história do Jordão, esse final da travessia do Jordão, nós não estamos atravessando nenhum tipo de Jordão físico, nós não temos que ultrapassar uma barreira física, mas, como eu disse agora há pouco, nós temos os nossos Jordões espirituais, às vezes materiais com pessoas ou coisas que se interpõem e nós precisamos atravessar esses Jordões. E dito isso, eu acredito que existem algumas reflexões importantes a partir dessa história que nós precisamos fazer. A primeira reflexão que eu queria que você tomasse nota no seu coração e que você não se esquecesse é o seguinte: ninguém deve ficar de fora de um memorial como esse. Eu tenho um conselho para você. Não fique de fora da construção de grandes memoriais que Deus tem feito. Olha comigo nos versos 12 e 13, por favor, Danilo. Versículos 12 e 13 dizem o seguinte: os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Se você estava aqui há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, você vai se lembrar de uma época em que os israelitas estavam acampados na região de Sitim, e aí eles têm que começar a sua marcha rumo ao Jordão, só que existiam 2,5 tribos que haviam se apossado de terras do lado de cá do Jordão, antes do Jordão. Essas tribos chegaram lá, juntamente com todo Israel, viram que a terra era boa para gado, eles tinham muito gado, eles chamam Moisés para uma conversa e perguntam, será que a gente não pode ficar aqui, Moisés? Será que não dá para a gente ficar aqui? E aí Moisés olha para eles e diz o seguinte, mas você acha justo que vocês fiquem do lado de cá e os seus irmãos passem para o lado de lá do Jordão para lutar sozinhos, ou seja, isso vai enfraquecer eles? E aí eles têm um combinado ali. Não, nós vamos ficar do lado de cá, mas na hora que o povo passar o Jordão, a gente vai junto. E agora nós estamos lendo a narrativa do povo indo junto, essas tribos indo junto. Agora faz uma reflexão comigo. Já imaginou se eles decidem não ir a essa guerra com o restante do povo? O que você daria para estar no meio de uma guerra em que um rio para e forma uma muralha de água, só para ver um espetáculo desse milagroso? Eles teriam perdido isso. Eles não teriam visto o Jordão parando, se eles tivessem ficado do lado de lá. Se eles não tivessem tomado essa decisão de serem compassivos e generosos com seus irmãos, eles teriam, além de ter sido mesquinhos e orgulhosos, eles não teriam participado, eles teriam ficado de fora de um dos maiores memoriais que Deus fez. Eles já não tinham visto o Mar Vermelho, lembram disso? Esses aqui não viram o Mar Vermelho abrir. Eles são filhos e netos de quem viu o Mar Vermelho abrir. Só que eles também não iam ver o Jordão. Eles iam ficar de fora. E tem muita gente ficando de fora daquilo que Deus está poderosamente fazendo. Tem muita gente ficando de fora. O meu conselho para você é que você não fique de fora. Sabe o que leva alguém a ficar de fora e a não criar ou não participar desse memorial? Muitas vezes é o comodismo. Pessoas cristãs que estão acomodadas dentro da igreja, e aqui vamos falar da Ebenezer. Quem está com a gente há 1, 2 ou 3 anos já viu tanta coisa que caberia num livro.
Dá para fazer um livro da plantação da Ebenezer nos últimos 4 anos. Nós temos história para contar até dizer chega. E tem gente que está dentro da igreja esse tempo todo e não entraria em uma linha da história. Ficou de fora de toda ela. Sério? Gente que só assistiu a história passar, mas não experimentou e não vivenciou ela. Não vivenciou as lutas que nós vivenciamos com a igreja de Jesus, com a igreja presbiteriana Ebenezer. Acredita nisso? Dá para imaginar alguém sentado no banco que não participou de uma história tão maravilhosa quanto a dessa igreja? Pois tem. E tem gente ainda que pode ficar sentado aqui agora, entre vocês, e daqui a 10 anos não ter uma história para contar dentro da igreja, porque preferiu ficar sentado, confortável do lado de cá do Jordão. Aqui, meu irmão, aqui é um Jordão por dia para passar. Nós temos história para mais de metro de Jordão levantando para cima da gente. É um Jordão por dia, não um leão por dia, não. Você pode passar junto com a gente e ter uma história para contar. Ou você pode ficar sentado aí, quieto, na sua, e não ter um memorial para erguer ao longo de toda a sua trajetória. Mas quem perde é você, por não ter memoriais. Tem pessoas, inclusive, que quando veem que os Jordões são meio intensos, elas fogem, elas saem, porque é melhor ficar na zona de conforto do que tentar atravessar esse Jordão. O que essas pessoas estão perdendo? Elas estão perdendo o milagre de Deus, elas estão deixando de ver muita coisa. Você sentado no banco, sem partir para a guerra, junto com essa igreja aqui, você não sabe o que você está perdendo. Você está perdendo Deus abrindo o Rio Jordão na nossa frente. Você só não está vendo, você só está ouvindo a gente contar, né? Você vai ouvir muita história nossa. Eu queria que você pudesse contar histórias junto com a gente. Mas para contar histórias, você tem que decidir ir para a guerra, igual eles. Porque se você ficar do lado de cá do Jordão, olhando a gente ir, nós vamos te contar as histórias. Você não vai ter vivido elas. Não fica de fora, porque você não sabe o que você está perdendo. Mas além desse âmbito coletivo, você também pode construir os seus memoriais com Deus individuais. Tem gente que é tão passivo na vida, não apenas na igreja, mas que vai vivendo a vida e não constrói essas experiências com Deus, porque não ousa dar passos de fé. Só constrói memoriais quem se lança na fé. Porque a fé é justamente aquilo que não vemos, não é? É a hora que você dá um passo de fé, é a hora que você não sabe o que vai acontecer. Isso é passo de fé. É o passo de fé, por exemplo, de no meio de um emprego corrupto, você fala assim, aqui não, eu não vou me corromper junto com vocês. O que vai acontecer se eu não me corromper? Eu não faço ideia, eu não vou, isso é um passo de fé. Deus vai dar um jeito de me suprir se eu for demitido. Isso é um passo de fé. Você olhar no meio de um círculo social cheio de amigos que arrastam para o pecado, e falar assim, olha, vocês me desculpem, eu não vou andar mais com vocês. Mas você vai ficar como? Sozinho? Não sei, eu vou ficar com Jesus. Isso é um passo de fé. Tem gente que não tem coragem de dar meio passo de fé. O que acontece? Não tem histórias para contar com Deus. E quem não tem histórias para contar com Deus, tem uma fé fraca, superficial, não aguenta um ventinho que já cai no chão. Só fica forte quem tem histórias e memoriais erguidos. Só se fortalece quem vive experiências maravilhosas e miraculosas com Deus. Porque quem fica aí sentado, não tem história nenhuma, não aguenta o tranco de nada. Você é chamado tanto para escrever histórias coletivamente com a gente, quanto para escrever a sua história com Deus, de fé. Não fica de fora. Ninguém precisa ficar de fora. Uma segunda reflexão muito importante é sobre nós olharmos do presente para o passado e enxergarmos esses memoriais que Deus nos dá. Cada experiência que nós passamos com Deus se torna um memorial de Deus. E o que nós fazemos com esses memoriais? Nós olhamos para eles, para que eles nos impulsionem para frente. Os memoriais do passado são a esperança do futuro. Quando perguntarem para os seus filhos,
O que aconteceu aqui? Querido, o Jordão parou. Mas, pai, e agora nós estamos sendo invadidos. Querido, se uma vez o Rio Jordão parou, você acha que Deus não vai derrotar esse inimigo agora? O olhar do passado é a esperança do futuro. E aí, quando nós aprendemos isso, que o olhar para o memorial do passado pode nos reanimar no momento abatido, pode reavivar o coração num momento tão frio que nós passamos, nós começamos a querer mais cada vez memoriais na nossa vida, para que nós possamos olhar para eles e sermos renovados por aquilo que Deus já fez. Tem um salmista que registra isso no Salmo 120, projeta o versículo 1 do Salmo 120, ele diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O salmista, no Salmo 120, quando ele diz isso, tem 3 coisas passando na mente dele. Primeiro, ele diz o seguinte: na minha angústia. Na verdade, ele está se lembrando do quê? De todas as suas angústias passadas. Ele traz à memória os momentos em que ele esteve frente a frente com um Jordão na sua vida. O que esse salmista faz no momento em que um Jordão brota na sua frente? Eu clamo ao Senhor. Ele se lembra de todas as suas orações. Ele se lembra de todas as vezes que ele recorreu a Deus. O que aconteceu? Todas as vezes que um Jordão levantou, todas as vezes que ele orou a Deus, o que aconteceu? Deus ouviu. Ele se lembra da angústia, das orações e das respostas. Esse homem aqui, ele tem memoriais. Ele tem memoriais daquilo que Deus já fez. E agora, justamente quando você olha para o Salmo 120, por que ele está dizendo isso? Porque ele está de frente de um novo Jordão a atravessar. Ele começa o Salmo dizendo: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve, porque no versículo seguinte ele: então Deus, eu estou clamando de novo. Só que agora ele tem um clamor cheio de fé, porque ele já lembrou de tudo que Deus já fez. A fé dele é robusta. A fé dele é forte, porque a fé dele já foi provada na frente de vários Jordões. Não é uma fé fraca, uma fé qualquer que se esvai facilmente. É uma fé de quem já atravessou milhares de Jordões, ele pode se lembrar de todos eles, ou de pelo menos grande parte deles. Um outro texto onde isso ocorre também, projeta, por favor, 1 Samuel 7,12, e esse texto eu não posso deixar de ler, devido ao nome da nossa igreja, porque esse texto também é um memorial. 1 Samuel 7,12 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa Ebenezer? Não significa isso não. Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa coluna, pedra que sustenta. Até aqui nos ajudou o Senhor, foi o que ele falou depois. Não significa. Eu acho muito bonito nas orações, é só um discurso aqui, né? Quando o pessoal vai orar e fala: por que nós podemos dizer Ebenezer até aqui? Não, não pode, não é assim. Ebenezer não significa isso para você querer emendar sempre as mesmas falas. Mas nessa história aqui, especificamente de Samuel, nós temos justamente quando o povo ganha uma guerra de forma maravilhosa e sobrenatural contra os filisteus. E aí Samuel ergue uma pedra e diz: essa pedra é uma coluna para nós, uma pedra que sustenta para nós, para que todo mundo que passe lembre, até aqui. Ou seja, faz um retrospecto da história, do início até aqui. Em momento algum, Deus deixou de ajudar. Quais são os seus memoriais, construídos junto com Deus? Os Jordões que você passou. Talvez, se você se lembrar da mensagem passada, foi dito que algumas vezes nós tentamos passar o Jordão nadando. E você até consegue passar uma vez nadando. 2, 3, 5, eu já acho que começa a complicar, não é? E talvez, quando você vê os Jordões na sua frente, você só vai se lembrar de você passando a nado. Você não vai ter um memorial do que Deus fez. Você só vai pensar em você, com a sua inteligência e com a sua força, rompendo essas barreiras, não é? Se você só consegue se lembrar de Jordões que você mesmo passou, eu tenho certeza que você está exausto. Porque ninguém consegue passar 5 Jordões a nado. Sabe por que nós estamos exaustos? Porque nós não oramos e não clamamos para que seja a intervenção divina quem abra o Jordão para a gente passar.
A exaustão, ela vem quando a gente tenta resolver sozinho, com as próprias forças, com a própria inteligência. Se você é alguém que só tem memórias de você mesmo sendo muito forte, eu tenho certeza que você não está se aguentando em pé de exausto. Terceira reflexão que eu queria que nós fizéssemos, e essa é de extrema importância, é que nós temos os nossos memoriais individuais, coletivos. Nós construímos as nossas histórias. Mas eu disse lá no início que é possível que você se esqueça, inclusive, que um dia o Jordão abriu. É possível que você se esqueça desses memoriais, porque nós somos falhos. É possível que muitas dessas experiências elas fiquem pelo caminho e quando você vai puxar na memória, você não se lembra de nenhuma delas. Porque elas não são o maior memorial de Deus para nós. Não são as nossas memórias quem de fato nos fortalecem para o futuro e para onde nós devemos olhar o tempo todo no passado para que isso seja a esperança do futuro. Elas são parte do maior memorial de todos. Uma cruz levantada, com Cristo Jesus pendurado nela. Esse é o maior memorial do passado que abre a esperança do futuro. Porque ali o maior Jordão foi aberto, o Jordão da morte, vencido e ultrapassado de uma vez por todas. Essa mesa que nós participamos hoje, ela é o maior memorial que nós podemos ter, visível, de um Cristo que morreu, de um Cristo que ressuscitou. O memorial da cruz, quando nós olhamos para ele e vemos nela, Jesus Cristo pregado e crucificado, é o maior memorial de amor que nós podemos enxergar na história da humanidade. Quando nós sentimos solitários, vazios, não amados, incompreendidos, não existe memorial nosso individual que nos remeta a tanta fé e amor quanto o memorial da cruz. É ao olhar para a cruz que nós enxergamos o verdadeiro amor de Deus e somos lembrados no presente do quanto somos amados por Deus. É o memorial da cruz, o mais forte e vivo memorial que nós temos. E você pode olhar para a cruz e enxergar nela um Cristo crucificado, como Paulo disse certa vez aos Gálatas, e eu já disse isso algumas vezes. Paulo diz aos Gálatas, vocês viram Cristo crucificado? Não viram. Com os olhos naturais, não viram. Mas com os da fé, sim, eles viram. Mas você pode olhar para a cruz, semelhante a essa aqui atrás, e ver uma cruz vazia. Se a cruz com Cristo pendurado é o maior memorial do amor, a cruz com ele vazia é o maior memorial do poder. O poder que vence a morte, o poder da ressurreição de Jesus. Toda vez que você estiver frente ao Rio Jordão, e você se perguntar se Deus tem poder para abrir aquele Rio Jordão, você vai olhar para essa cruz vazia e se lembrar que ele venceu a morte e não tem Rio Jordão mais poderoso do que a morte. É o maior memorial do poder de Deus, uma cruz vazia, porque um dia ele morreu, mas ele ressuscitou e não tem ninguém pregado naquela cruz mais. Que Cristo Jesus, por meio do Espírito, nos faça lembrar dos nossos memoriais construídos por Deus, ou com Deus, mas especialmente, que Ele nos faça lembrar do memorial da cruz, do túmulo vazio, da cruz vazia, o memorial da ressurreição de Jesus.